Olá, eu sou a Ana e o vídeo de hoje é uma sugestão de leitura para o livro Will, do Will Smith. Um livro que assim que eu vi que ia sair fiquei em pulgas e eu não consigo explicar o porquê. Eu adoro o Will Smith e eu não vos consigo dizer o porquê. A verdade é que talvez depois de ler este livro seja mais fácil para mim justificar o porquê de eu gostar muito deste ator. Este livro eu já sabia que ia sair em inglês. Eu já o tinha na wishlist porque o Will Smith já tinha falado sobre ele e assim que ele falou sobre o livro foi automaticamente para a wishlist. E portanto, quando eu vi que ele ia sair em simultâneo, eu fiquei em pulgas. Eu mal podia acreditar. E é daqueles livros que eu queria mesmo muito ler e eu nem sequer sou uma pessoa de biografias. Mas o Will Smith é uma personagem em si e ele próprio diz que o que nós conhecemos é uma personagem, foi criado por ele de forma a não se notar as falhas que ele tem enquanto pessoa, enquanto ser humano. E portanto foi uma personagem que ele criou para se proteger ele próprio e para que as pessoas não vissem a quantidade de falhas que ele tem enquanto pessoa. E isto é uma coisa que ele fez desde muito pequeno. E portanto, o que é que nós temos aqui? Temos uma biografia do Will Smith até mais ou menos a altura em que ele fez 50 anos. E nós começamos aqui com histórias desde a infância. Portanto, ele dá-nos logo um apanhado de quem são os pais, quem são as pessoas mais importantes na vida dele desde o início. Portanto, o pai, a mãe, a avó são as pessoas mais importantes da vida dele. São pessoas que lhe deram a estrutura para ele ser a pessoa que é hoje, mesmo que ele tenha criado uma parte dessa personalidade. E ele acaba por nos mostrar aqui algumas histórias passadas, tanto com o pai, como com a mãe, como com a avó, e de que forma cada um deles acabou por ter influência num aspecto em particular da personalidade dele. E enquanto temos um pai que faz com que os filhos sejam mais empreendedores e que não desistam das coisas e que vão lutar sempre cada vez mais para fazer sempre melhor, para serem sempre melhores, para conseguirem chegar mais longe, temos uma mãe que dá muita importância às capacidades mentais e intelectuais dos filhos e portanto que quis que os filhos tivessem uma educação e que tivessem estudos para poderem acabar por se destacar numa altura em que as pessoas de cor não se destacavam. E portanto, se inteligência é uma forma de os fazer chegar mais longe, inteligência é exatamente aquilo que ela queria que eles desenvolvessem. E depois temos a avó que acaba por lutar muito pela parte mais interior dele, no fundo uma ligação a um ser superior, a respeitar os outros, era alguém que dava sem pedir nada em troca, pelo simples prazer de fazer algo em benefício das outras pessoas, porque era algo que a deixava mesmo feliz e todas essas coisas acabaram por ser extremamente importantes então nesta personalidade que o Will Smith tem e nesta persona, nesta personagem que ele acabou por desenvolver. O que é muito giro neste livro? Se vocês conhecerem o que quer que seja sobre Will Smith, nem que sejam só alguns dos filmes dele, ou então algumas das músicas, devo dizer que quando fui ver o Aladdin, eu tinha esquecido, a minha mente é um lugar muito estranho e eu tinha esquecido que o Will Smith tinha toda uma carreira musical antes de ser ator. E portanto, fiquei extremamente espantada, meu Deus, ele canta muito bem, e depois pensei, Man in Black, Wild Wild West, ele já tinha uma carreira antes do Fresh Prince of Bel-Air como rapper, portanto, Ana Filipe, o que raio, a tua mente é mesmo um deserto, a minha mente é um deserto quando quer. E portanto, foi muito curioso ver, à medida que nós íamos avançando na história, as pessoas com quem ele se ia cruzando. Eu posso dizer que houve uma altura em que fiquei assim, oh meu Deus, eu não acredito, vais conhecer a tua melhor amiga até hoje. Só por aí vocês já podem ver o meu nível de entusiasmo com este livro, que é efetivamente muito giro, e a forma como ele foi conhecendo as pessoas que são importantes na vida dele ainda hoje. Há aqui algumas coisas que ele diz que são extremamente curiosas, que é o facto de as pessoas que nós nos rodearmos, nós só vamos poder estar tão bem quanto as pessoas que estão à nossa volta também estão. Portanto, o nosso nível de bem-estar nunca será superior ao nível de bem-estar das pessoas de quem nós gostamos. E portanto o Will Smith é uma pessoa que luta muito para que as pessoas de quem ele gosta consigam chegar sempre mais longe, ter mais oportunidades, ter mais opções e conseguirem evoluir e chegar mais longe a nível de carreira, principalmente. E uma das coisas que ele mais teve de batalhar foi para perceber
que nós não podemos fazer pelos outros aquilo que eles não querem que nós façamos e, portanto, nós podemos querer dar-lhes as melhores condições que, se eles não as quiserem aceitar, se eles não quiserem perseguir esse nosso sonho, porque é o nosso sonho, então eles não vão fazer por isso, e era uma coisa que eu deixava muito frustrado. Portanto, nós temos aqui várias partes da história do Will Smith. Começamos então com a infância do Will, a forma como ele acabou por descobrir a música, a forma como ele foi desenvolvendo a música, as pessoas que ele foi conhecendo ao longo do tempo e como até hoje são pessoas que continuam na vida dele, o facto de muitas vezes ter batido com a cabeça na parede em relação a coisas que tiveram de lhe abrir os olhos porque ele estava a ir por um caminho que não era o mais correto para ele, ou mais indicado, o facto de ele às vezes ter ignorado os conselhos que lhe estavam a dar. É um livro em que ele se põe a nu, onde ele nos mostra como criou a personagem que ele apresenta ao mundo, a forma como ele acha que as coisas devem ser feitas de uma determinada maneira e que isso faz com que seja limitante não só para ele, mas para as pessoas que estão à volta dele. E acho que é de uma coragem enorme. Não a questão de se expor, mas nós irmos ao nosso âmago e percebermos exatamente onde estamos a falhar. É de uma coragem enorme, porque a maior parte das pessoas não gosta de passar tempo consigo próprias, e ele teve de fazer um caminho interior muito grande para conseguir perceber que o facto de ele achar que deveria de ser de determinada maneira estava a matar aos bocadinhos as relações que ele tinha com as pessoas que estavam na vida dele e de quem ele gostava muito. E portanto ele teve de perspectivar aqui várias coisas ao longo da vida dele, e tem aqui muitas aprendizagens que ele foi fazendo ao longo da vida. E é muito interessante ver todo o percurso dele, a forma como ele foi subindo, o porquê, quem é que ele estava a tentar impressionar e onde é que ele estava a tentar chegar. E efetivamente o Will Smith já chegou muito longe, e acho que ele ainda vai chegar mais longe. É uma pessoa que efetivamente me deixa muito curiosa, e que este livro veio saciar muita da minha curiosidade, porque sem se alongar demasiado nas coisas privadas dele, acaba por expor algumas, e ele pede desculpa em relação a algumas coisas, mas sem ser demasiado detalhada em pormenores muito específicos da privacidade dele, nós acabamos por ter uma percepção de quem ele é, do que ele teve de fazer para chegar onde está e do quanto isso lhe custou, não a nível de esforço físico ou monetário, mas mental, das pessoas que estavam à volta, o facto de ele achar que era uma fraude, porque a pessoa que ele mostra ao mundo é uma pessoa que ele criou. Mas de certa forma, até que ponto é que o facto de nós termos forjado a nossa personalidade quando somos crianças faz com que isso não seja mesmo a nossa personalidade? Vivemos tanto tempo a ser alguém que isso faz com que o facto de inicialmente ter sido forçado agora já não seja real. Não sei se isto faz algum sentido. Eu sei que gostei imenso deste livro. Se vocês tiverem alguma curiosidade em relação ao Will Smith, seja como rapper, seja como autor, seja como o que quer que seja, se tiverem alguma curiosidade, leiam este livro, para começar, porque ele está escrito mesmo como o Will Smith fala. É só fantástico, só fantástico. E portanto, é como se estivéssemos a ter uma conversa com ele, um tete-a-tete, em que ele nos estivesse a explicar as coisas e a contar histórias da vida dele. Lá está. Eu não sou muito de biografias, mas o Will Smith para mim é uma pessoa extremamente fascinante. Fresh Prince of Bel-Air é fenomenal, e vocês vão perceber quando lerem este livro que a ideia podia já estar lá antes de o ter no papel, mas muitas das coisas que aconteceram naquela série, muitas das ideias acabaram por ser uma mistura de todas as personagens, todas as pessoas, todos os atores que fizeram parte. Se vocês tiverem qualquer tipo de interesse no Fresh Prince, no Will Smith, no que quer que seja, leiam este livro, vale muito a pena. Como eu disse, é como se nós estivéssemos a ter uma conversa com ele. Houve aqui uma coisa que eu assinalei porque eu fartei-me de rir, que é uma coisa que o pai lhe disse. Ele quis impressionar o pai e então, quando começou a ter mais dinheiro, levou lá para ver os carros e as motas que ele tinha comprado. E o pai só lhe diz: rapaz, para que é que queres 3 carros se só tens um cu? Isto é fenomenal, porque há que manter os pés assentes na terra, e a verdade é que o Will Smith teve pessoas muito importantes e continua a ter pessoas muito importantes na vida dele que fazem com que ele tenha os pés assentes na terra e que ele tenha de estar constantemente a tentar perceber que
que se quer chegar a essas pessoas, se quer ser a pessoa que elas precisam que ele seja e a pessoa que ele precisa de ser, então vai ter de melhorar algumas coisas. Outra coisa que eu achei extremamente pertinente é quando temos piada, as pessoas tornam-se daltónicas. Portanto, a comédia neutraliza a negatividade, é impossível sentirmos zangados ou partirmos para a violência quando estamos agarrados à barriga de tanto rir. E a verdade é, sim, quantas vezes nós não temos sociedades racistas em que só porque alguém é um bom comediante, só porque alguém é um bom ator, só porque alguém é um bom cantor, aquela pessoa parece que ganha uma espécie de imunidade, mas só enquanto está a fazer a sua performance. E depois sai de palco e a pessoa volta a ganhar essa cor. Portanto, esta questão de quando nós fazemos rir as pessoas passam a ser daltónicas, as pessoas esquecem aquilo que nos torna diferentes, porque no fundo a comédia é uma linguagem universal. E pronto, tem aqui muitas coisas muito interessantes que eu gostei imenso de ler. Mais uma vez, se vocês tiverem alguma curiosidade em relação ao Will Smith, fica aqui a sugestão. O livro é muito bom, vale muito a pena e a forma como está escrito é fantástico. Portanto, digam-me nos comentários se já conheciam este livro, se ficaram com curiosidade neste livro, digam-me isso tudo, se já o leram, se gostaram, se não gostaram, por aí fora. Por hoje vou ficar por aqui, adeus e até à próxima. Tchau!